Shalom, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Assista esse vídeo comigo, depois eu vou fazer alguns comentários. Em Mateus, capítulo 24, do verso 6 ao verso 8, está escrito assim: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu li aqui até o verso 9. Diante de todas estas coisas que nós temos visto acontecer ultimamente, fica mais do que evidente, mais do que claro, aqui, todas as palavras que Jesus Cristo falou ao longo da história. Isso só confirma. Terremoto sempre aconteceu ao longo da história, mas nunca com tanta intensidade como tem acontecido atualmente. Nunca numa expressividade tão grande e constante como tem acontecido ultimamente. Eu não quero ser aqui sensacionalista, mas esses dias aí, talvez vocês devem ter acompanhado a filha do Zezé de Camargo brincando ali com a sandália de sua mãe e disse que Jesus está voltando. Você vê, Jesus está usando as criancinhas, está usando coisas improváveis para nos alertar sobre este grande dia que virá como um ladrão de noite, da qual ninguém poderá escapar, ninguém poderá se preparar para este dia. O momento para você se preparar é hoje, é agora. Talvez você é conhecedor da verdade, talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, e está procrastinando, está brincando com a sua eternidade. Quando a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27 que ao homem é dado o direito de morrer uma única vez, vindo depois da morte o juízo, aquilo ali é algo muito sério. A Bíblia não está falando que depois da morte virá a inexistência. A Bíblia está dizendo que depois da morte virá o juízo. Então tome muito cuidado com isso. A morte, ela não coloca um fim na sua existência. A morte, ela vai conduzir você ao encontro do juiz. O juiz que vai julgar todas as nações. O justo juiz que julgará e retribuirá cada um segundo o seu parecer, segundo as suas obras. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz claramente que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba por meio do corpo aquilo que fez de bom ou de mal. Você está preparado para receber aquilo que você fez de bom ou de mal? Está preparado para a colheita de tudo aquilo que você plantou durante a sua vida? De todas as suas palavras, de todas as suas ações? Você muitas vezes tem ouvido a pregação do Evangelho e tem rejeitado a pregação do Evangelho. Lá em Romanos 2, verso 15 diz que
a nossa consciência, ela vai testificar contra nós, ela vai nos acusar ou ela vai nos defender. E a minha pergunta é: você está preparado para ser acusado pela sua consciência? Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então todos os seus segredos serão julgados. Como você acabou de ver nesse vídeo que eu coloquei aqui, uma tragédia sobreveio ali sobre o Nepal, sobre o Tibete, e pessoas ali que tinham seus projetos, seus sonhos, seus planos, pessoas que muitas das vezes ouviram o Evangelho, endureceram o seu coração para a voz do Espírito Santo, pessoas que rejeitaram a palavra de Deus. E quando você rejeita a palavra de Deus, você rejeita o próprio Jesus Cristo. Você está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Lucas 10,16, ele fala sobre isso. Quem vos ouve a mim, quem vos ouve a vós, é a mim que ouve. E quem vos rejeita a vós, é a mim que rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Podemos ler também Mateus 10, 32 e 33, que vai nos trazer uma mensagem concernente a este versículo que eu acabei de ler. Mateus capítulo 10, verso 32 e 33, que nos diz assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, não rejeite a palavra do Evangelho que está sendo pregada, está sendo há séculos, desde o patriarca Abraão, a palavra do Senhor vem sendo pregada. O Senhor Jesus providenciou a sua revelação para que nós tivéssemos acesso ao manual da vida. A lei de Deus, ela está escrita no coração do homem. Por mais que você não conheça Deus, por mais que você nunca ouviu falar de Jesus, se você for cometer um ato ilícito, um ato contrário à lei, o seu coração, a sua mente vai testificar com você que aquilo é errado. Você pode ser ateu, pode ser hinduísta, pode ser budista, pode pertencer a qualquer denominação religiosa. Quando você comete um ato que vai contra as leis de Deus, a sua consciência, o seu coração, a sua mente testifica contra você que aquilo está errado. E nós temos dentro de nós duas leis que batalham dia e noite. Dia e noite nós temos duas naturezas brigando. Uma para fazer você se voltar para o bem, outra que faz você se voltar para o mal. Só que a natureza que está mais forte, ela acaba vencendo. Aquele que você mais alimenta é aquele que é vencedor nessa batalha. A Bíblia aqui em Romanos, ele vai falar que a quem nós nos apresentarmos por servos para lhe obedecer, somos servos daquele a quem nós obedecemos, ou do pecado para a vida, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 2 Pedro 2,19, parte B, ainda vai nos dizer que de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Quem é que tem vencido a sua vida? Quem é que tem dominado a sua vida? 2,19, parte B. 2 Pedro 2,19, parte B. Quem é que tem governado a sua vida? Porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Tem ainda um outro versículo que eu quero deixar para a sua meditação aqui,
que está lá em Romanos, capítulo 6, verso 16, que diz assim, que eu acabei de ler: não sabeis a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer. Então, quem é que você tem se apresentado por servo? Você tem se apresentado por servo das suas concupiscências carnais, dos seus desejos carnais? Ou você tem vivido uma vida reta, piedosa e santa e agradável a Deus? Hebreus 9:27 vai nos dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Siga uma vida santa, reta e piedosa diante de Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As obras da sua carne, ela tem batalhado contra o seu espírito. Olha o que Tiago, capítulo 1, verso 14 diz: mas cada um é tentado e atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência dado à luz o pecado sendo consumado, gera a morte. O pecado gera a morte, o pecado afasta o homem de Deus. Tiago 4,4 ainda vai dizer: não, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que o versículo 5 diz: ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Então Deus não aceita dividir você com ninguém. Os sinais estão aí. A televisão, a internet, o rádio, dia após dia está nos mostrando que este dia vai chegar para todos nós. Esse dia virá como um ladrão, num dia em que nós não estaremos esperando. Como você tem vivido, meu querido? Como você tem vivido a sua vida? Se o Senhor Jesus retornasse hoje, você estaria preparado para encontrar com Ele? Caso Ele não volte hoje, mais uma tragédia como essa que aconteceu aí no Nepal atingisse a cidade onde você mora e você não tivesse tempo para se reconciliar com o Senhor, para pedir perdão dos seus pecados, e você não tivesse tempo de pedir perdão àquela pessoa que está magoada com você, que você guarda rancor, guarda ódio, guarda amargura no seu coração. A Bíblia diz que se você não perdoar as ofensas do seu próximo, Deus também não te perdoará. E para fechar, Salmos capítulo 7, verso 11, a Bíblia vai dizer que Jesus, que Deus, Ele é um justo juiz. Olha o que Salmo 7,11 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então não brinque, não procrastine com a verdade, não negligencie esta palavra que tem sido pregada através do rádio, da internet, da televisão, nas ruas. Não negligencie, meu querido. Volte-se para Jesus enquanto há tempo. Jesus é o único mediador que nós temos entre Deus e os homens. Ele padeceu naquela cruz, ele morreu naquela cruz. Isaías 53 ainda vai nos falar que foi do agrado do Pai moê-lo naquela cruz pelas nossas enfermidades. Então, não devemos viver a nossa vida como se o amanhã não fosse chegar, como se o amanhã estivesse muito longe. Você pode deitar para dormir na sua cama hoje, quando chegar em sua casa do trabalho, e pode não acordar no dia seguinte. Você saiu para o seu trabalho, talvez você nem retorne para a sua casa. Você está sujeito a acontecer um acidente no seu ambiente de trabalho. Você está sujeito a acontecer um acidente no retorno do seu trabalho para a sua casa. E talvez você não terá a oportunidade de ver a sua mãe, ver o seu pai, sua esposa, seus filhos pela última vez. Dar um beijo, dar um abraço neles.
A eternidade, ela é real, meu querido. A eternidade, ela é real, não brinque com isso. Jesus falou mais a respeito do inferno do que sobre o céu. Isso é real, isso é real. Mateus 10, 28, Jesus, o próprio Jesus, palavras de Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. A eternidade, ela é real. Nós vivemos num tempo cronológico, onde nós temos contagem de horas, minutos e segundos. A eternidade não existe em contagem de tempos, de horas, minutos e segundos. Lá no livro de Apocalipse vai dizer que o sol não dará mais a sua luz e a lua não dará mais o seu brilho. A partir do momento em que não existe mais sol e lua, dará-se início à eternidade. E os mortos de Daniel 12:2 vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A partir do momento que você não tem mais contagem de tempo, não existe fim. As consequências daquilo que você plantou, cada um receberá por meio do corpo aquilo que fez de bom ou de mal. As consequências daquilo que você plantou durante toda a sua vida serão eternas. Eclesiastes 12:14 diz que Deus trará juízo até as obras que estão ocultas, até aquilo que está escondido, aquilo que você fez escondido que ninguém está sabendo. Deus trará juízo. Apocalipse capítulo 20, do verso 11 em diante, fala que os livros serão abertos e todos os mortos foram julgados pelas coisas que estarão escritas nos livros. Todos os mortos darão contas de tudo aquilo que fez, de tudo aquilo que está registrado nos livros, tudo aquilo que está registrado na sua consciência, como nós lemos lá em Romanos 2,15. Tudo que está na sua consciência virá à tona. Você verá como um filme passar diante dos seus olhos todas as pessoas que falou do dia da volta de Jesus e você rejeitou. Todas as pessoas que te falou sobre Mateus 10, 28, para não temer quem mata o corpo e não pode matar a alma, e você negligenciou. Todas as pessoas que falou para você que Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado viver uma só vez e vindo depois da morte o juízo. Depois da morte não virá a inexistência. Depois da morte a Bíblia está falando que é juízo. E esse juízo terá consequências eternas. Em nome de Jesus, converta-se dos seus pecados. Abra o seu coração para que o Espírito Santo faça morada na sua vida. Sofra uma metanoia, uma mudança de mente. Converta-se hoje, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há esperança, enquanto ainda há graça. Que Deus possa te dar uma oportunidade de aceitá-lo como único Salvador de sua vida. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, não deixe para amanhã, volte hoje enquanto ainda há tempo. Fiquem todos com Deus. Shalom.